Semelhante a ti.
Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior, estamos aqui na Igreja Caminho Ágape, aqui em Bragança Paulista. E mais uma noite o Senhor vai falar conosco nesta palavra que Deus tem ministrado em nossos corações. Nos últimos dias, Deus vem falando sobre restauração. Amém? E nós falamos sobre restaurando o temor a Deus no primeiro sábado com a pastora Sueli. Falamos também no segundo sábado com a pastora Rita. Nós falamos falamos com a presbítera Queca sobre a intimidade com os irmãos, restaurando, né, a comunhão com os irmãos, que Deus está restaurando a nossa igreja. E também no terceiro sábado nós falamos com a pastora Rita sobre restaurando a intimidade com Deus. Foi tremendo, foi sensacional, porque Deus é um Deus relacional e Ele quer intimidade com a tua igreja, amém? E hoje nós estamos aqui e eu vou chamar agora o pastor Fernando. Ele vai falar conosco, restaurando a visão espiritual da igreja. Eu quero chamar o pastor Fernando aqui conosco, por favor, pastor. Hoje a gente está com uma plataforma meio diferente aqui. Glória a Deus. Pastor Fernando, que com prontidão disse: eis-me aqui e vamos bater um papo, né? E eu fico muito feliz, pastor, do senhor ter falado, vamos falar sim, porque eu vejo que hoje está tendo uma dificuldade da gente falar assim, vamos falar de Jesus, e muita gente fala assim, depois a gente vê, será que dá tempo? E independente do dia e da hora, o senhor falou assim, não, vamos sim, vamos falar de Jesus. E isso para mim alegra o coração, imagina o coração de Deus, pastor. Sem dúvida, porque a palavra do Senhor fala, né, que nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo, né, Júlio? Então, em todo tempo, nós que vivemos na presença do Senhor, nós que respiramos o ar de Jesus Cristo, amém, né? A todo tempo a gente tem que estar disposto, né, daquilo que o Senhor quer realizar através das nossas vidas. É verdade, amém. Gente, vamos começar com uma oração, amém? Aonde você estiver, feche seus olhos. Se você estiver na tua casa, desliga todos os meios de comunicação que vai te atrapalhar. Fique só com o seu tablet, seu celular ou seu notebook ligado para ouvir a palavra do Senhor nessa noite, amém? Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, ó Deus, entrando nessa atmosfera espiritual, Pai amado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Deus, e nós estamos aqui, Pai amado, para ouvir a Tua voz, ó Deus. Queremos, ó Deus, sair daqui desta noite, e as pessoas que estão na sua casa, sairmos restaurados, ó Deus, curados, lavados, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nos perdoa, Pai, pelos nossos erros, nossos pecados, que muito nos assola, mas a tua palavra diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo Jesus, nova criatura somos, e nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eu peço a Deus que o Senhor Deus envie os teus anjos nessa noite, Pai, para ministrar nos nossos corações, através da vida do pastor Fernando, através da minha vida, esse bate-papo, ó Deus, podemos sair daqui restaurados. A glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor Fernando, amém. Já vamos de cara, já ver o que o Senhor preparou no coração, porque eu estou com uma expectativa muito grande, amém, do que Deus vai falar, amém, sobre restaurando a visão espiritual. Amém. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você aí no seu lar, na sua casa, onde você estiver recebendo essa mensagem, recebendo esse bate-papo, né? Esse momento gostoso, né? Muito Estamos bom. na sala do Senhor Jesus aqui, amém, para a gente falar um pouquinho sobre as coisas espirituais, amém, né? E a gente vem acompanhando, irmão Júnior, desde o primeiro trabalho, né? Onde foi a minha esposa, a pastora Sueli, que veio para falar um pouquinho sobre restaurando o temor do Senhor, né? Depois a Queca falando sobre relacionamentos interpessoais, né? Sim. Falando com o relacionamento dos irmãos. Semana passada a pastora Rita com uma palavra tremenda também, né? Falando sobre a restauração também, né? A intimidade com o Senhor. Sim. E eu estava pensando, né, no caminho, vindo para cá e meditando um pouquinho na palavra do Senhor, sobre essa palavra restauração. Eu acho que até ficou um pouquinho meio que já todos já sabemos o que quer dizer restauração, mas eu estava pensando num tema de restauração
lembrando da situação do seu veículo, né? Porque seria muito Tudo bom. começou lá. Exato. E seria muito bom se nós conseguíssemos fazer alguma reforma, alguma renovação, sem que a gente saísse da nossa rotina. Uau. Por exemplo, né? De repente o cara fala assim, não, Júnior, você pode continuar usando o carro que eu dou um jeito de mexendo no pneu com o carro andando. Seria muito bom. Fica tranquilo. Fica tranquilo que vai dando certo. Meu Deus. E eu lembro também de algumas vezes que nós precisamos, né, fazer algumas reformas em nossa casa também. Sim. E quanto transtorno que é você falar em reforma. Porque no momento, amados, quando a gente está falando de reforma, a gente está falando de alguma coisa que não está encaixado direito, que não está de acordo com aquilo que nós gostaríamos. E na vida espiritual não está muito de acordo com aquilo que Deus gostaria que nós estivéssemos, né? Então, lembrando que a restauração, em primeiro lugar, ela tem etapas. Ela não acontece em um segundo. Vou restaurar, pronto, acabou daqui a 5 minutos. Que nem aconteceu com você. Sim. Você teve que ficar o dia inteiro sem carro. Praticamente é o final da tarde. Final da tarde. E ainda que deu certo de você conseguir pegar o carro no mesmo dia. Existem situações que você vai pegar 2, 3 dias depois. Exatamente. Eu estou numa situação de uma restauração do meu celular, para os irmãos terem uma ideia, que o meu celular foi para o conserto na semana que entrou a paralisação total. E até hoje eu não consegui pegar de volta. Eu estou sobrevivendo, né? Hoje o celular ele fala sobrevivência, né? Um celular emprestado da irmã Rose que me abençoou. Até hoje está comigo, né? Mas, irmã Rose, fica em paz, eu vou devolver, me perdoa. Deixa só acabar a pandemia. Deixa só acabar essa situação, mas se Deus quiser vai restaurar o meu celular. Mas lembrando dessa situação de restauração, além de ele ter etapas, a restauração ele também te causa um custo. Você precisa ter um custo, você precisa abdicar de alguma coisa, você precisa abrir mão de alguma coisa, né? Então, às vezes, essa situação de reforma, muitas vezes não agrada o nosso coração, porque às vezes a gente é muito imediatista, né? Nós, como brasileiros, somos muito imediatistas. É tudo muito na hora, né? Muito na hora. Então você fala em restauração, você deita hoje, amanhã você já quer um negócio acontecendo. E até o Senhor me deu uma palavra, eu quero começar a abrir o tema hoje com essa palavra. Amém. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. Amém. 2 Coríntios, capítulo 4. Já foi de primeira aqui, ó. Já, Meu Deus. Não foi ensaiado, hein? Não foi ensaiado, hein? Lembrando, né, sobre essa situação, em primeiro lugar, falando um pouquinho sobre essa questão da reforma, que às vezes, por a gente não ver a situação acontecendo logo quando você começa a pensar em reforma, mas saiba que é um propósito e esse propósito do Senhor vai ser concluído em nome de Jesus. Amém. No tempo dele. Amém. Ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 16, ele diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Amém. Então essa palavra para nos animar, que esta transformação, essa reforma, ela é gradual, ela é dia a dia, ela não vai estar pronta amanhã. Então ela tem um custo, Sim. Ela tem um tempo, ela tem um preparo para que a gente possa chegar lá. Então a palavra do Senhor diz aqui para nós, né? Não desanimamos, persista, porque aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos passando hoje, não se compara com aquilo que o Senhor vai produzir depois que nós entrarmos nos eixos do Senhor, Amém. na reforma do Senhor, porque Ele fala para nós, né? Falando já um pouquinho sobre o tema de hoje, né? Aquilo que nós vemos hoje, nós não podemos colocar os nossos olhos naquilo que é temporal, mas naquilo que é eterno, não naquilo que está na nossa circunstância. Nesse momento. Exatamente, mas naquilo que o Senhor tem para nós daqui para frente. Amém. Olha que interessante, pastor Fernando, na hora que você estava falando sobre esse tempo, que inclusive é o temporal, nós seres humanos, o brasileiro, eu acredito, é muito, tudo muito rápido. O fast food, aquele negócio de que é tudo pronto na hora. E você estava falando sobre
o tempo certo, na hora certa, mas no tempo de Deus. Exatamente. E a gente peca muitas das vezes, pastor, por falta de conhecimento. A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, e esse conhecimento é da palavra. Sim. Se porventura nós, como igreja do Senhor, nos atentássemos mais pelo que está escrito na palavra, porque não foi escrito à toa, foi escrito para a gente se ter um norte. Então, nós não iríamos perecer. E o que é perecer? É morrer. Só que morrendo pouco a pouco, gradativamente. Não é morrer na hora, cair duro. Morre dia após dia. Porque você quer morrer é falar, espera um pouquinho. Exatamente. Uau! O mecânico falou, Júnior, você vai ter que esperar. Eu já falei, esperar quanto tempo? Mais ou menos, que hora que eu venho? Sabe? Porque nós, seres humanos, não aguentamos esperar. Sem dúvida nenhuma. Né, pastor? E a Bíblia fala que tudo tem o tempo certo nas coisas debaixo dos céus, e é no tempo de Deus e não no nosso. Por isso que muitas das vezes, acredito eu, pastor, que não vem na hora que nós queremos. E aí, falando nesse tema de visão espiritual, muitas das vezes nós não enxergamos aquilo que é futuro de Deus, porque nós estamos num tempo atemporal, morrendo naquele momento, pastor. Eu acredito nisso piamente, que nesses dias que nós estamos vivendo, ainda mais nos últimos dias, falando-se tão fortemente na volta de Jesus, eu nunca ouvi falar tão forte na volta de Jesus, como o quanto tempo que nós já estamos vivendo agora, sabe, pastor? E eu fico pensando assim, cadê? Aonde? Eu quero ver. Dos meus olhos naturais, e muitas vezes carnais, pastor. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Amém, Júnior. Eu vejo isso e é muito interessante isso que o irmão falou, porque muitas vezes, quando eu me converti, e a gente recebe algumas palavras proféticas do púlpito da igreja, algo para a nossa vida ali na frente, e muitas vezes você na igreja, né, onde você está inserido ali, você recebe aquela palavra no coração, você bota uma fé tremenda, e você acredita que a coisa vai acontecer, e você acaba o culto, você não vê a hora de acordar o outro dia para aquela coisa acontecer, né, para estar aquele negócio concretizado, aí você acorda no outro dia e parece que as coisas não mudam nada, continua do mesmo jeito, porque a gente fica muito naquela expectativa das coisas serem automáticas. Eu lembro quando o irmão João está falando sobre essa situação, dessa ansiedade que nós temos. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha um desejo no coração, a gente ri muito em casa sobre isso, né? Eu tinha um desejo de ter um muro na minha casa. Minha casa, quando eu mudei aqui para Bragança, não tinha um muro, né? Há muito tempo atrás, então não tinha um muro, e o desejo do meu coração era poder fazer um muro. E esse era o desejo do meu coração, mas financeiramente eu não tinha condições de poder fazer esse muro. Eu lembro que muitas vezes eu vinha na igreja e eu recebi uma palavra que o falava assim, irmão, o Senhor está realizando o desejo do seu coração. Aquilo enchia o meu coração de alegria, eu ia para casa feliz da vida, dormia, né? Quando eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era abrir a janela e cadê o muro? Não tinha muro nenhum. Né? Só enviou a mensagem, mas não enviou o PT. Caramba, então, às vezes a gente crê na palavra do lado prático, mas na verdade o que o Senhor estava falando para o meu coração é que Ele estava comigo em todas as circunstâncias para que eu pudesse olhar para aquilo que eu queria e Ele ia me dar condições de eu poder realizar. Meu muro está lá hoje, se perguntar como é que fiz, eu não sei, eu sei que o muro está lá. Né? Não desceu um anjo pedreiro lá em casa e fez para mim. Amém? O Senhor me deu condições de eu poder fazer essa situação. Mas, pegando nesse gancho, falando do muro, é bem legal, porque muitas das vezes acontece disso. Os irmãos vêm para a igreja e sai uma palavra revelada. Sim. Do púlpito de alguém, um irmão vem orar. Quantas vezes já aconteceu, pode ter acontecido com você, de um irmão colocar a mão em você e falar assim, o Senhor, eis que diz o Senhor, vai acontecer isso e isso, que já aconteceu profeticamente na minha vida, mas não foi na hora, não foi meses, dias, demorou anos para acontecer. Sem dúvida nenhuma. E a gente não entende, pastor, porque a nossa visão não está na ótica de Deus. Exato. A gente está olhando a visão natural, carnal, porque nós queremos tudo muito rápido. E quando você estava falando do muro, essas coisas, eu fico imaginando aquela ansiedade do pedreiro vir ou alguém doar os tijolos
Mas nada acontecia. Nada acontecia. Quanto tempo demorou para pôr os muros lá, pastor? Rapaz, olha, demorou brincando aí uns 8 meses. Quase um ano. Quase um ano. Gerei um filho, né? Vamos dizer assim, geramos um filho no Mas muro. o senhor já era pastor? Já era um filho no Não, muro. era novo convertido, ainda aspirante, olhando as coisas de Deus ainda com uma ótica. Será que é isso mesmo, né? Porque quando a gente começa a chegar na igreja, né? A gente não tem essa direção realmente no coração daquilo que nós estamos fazendo. Será que eu estou no caminho certo? Será que é mais uma tentativa? Mas o Senhor, aos pouquinhos, amado, ele vai acrescentando fé, vai acrescentando fé, o amor dos irmãos. Por isso que a igreja é muito importante. Aqueles irmãos que já estão mais maduros na fé vão te abraçando, vão te ajudando na caminhada, e a gente vai indo aí para a glória do Senhor, né? Sabendo que a obra ainda não está pronta, como diz a palavra do Senhor, né? Amém. Pastor, mas aproveitando, porque isso está na palavra e a gente tem que engajar nisso. Vamos supor, o senhor falou que recebeu essa palavra no convertido, praticamente. Sim. Não era pastor, estava vindo no culto, na igreja. E isso acontece nos dias de hoje. Mesmo a pessoa estando na igreja há um bom tempo, ou novo convertido, e eu acredito que essa palavra vai até confortar o coração de quem está nos assistindo agora. Amém. Mesmo, Amém. Que é talvez novo convertido, ou tanto tempo na caminhada, mas ainda não entendeu o tempo certo para ter essa visão aberta de Deus. Pastor, explica um pouco para nós e nos conforta através da palavra, que Deus possa nos falar, como apagar tanto assim para a gente poder ter essa visão da palavra que um dia iria se cumprir essa profecia. Que não demorou, não foram 8 horas nem 8 dias, foram 8 meses. Exatamente. E poderia ser 8 anos. Sem dúvida nenhuma. E mesmo assim, mas nesse momento o senhor falou, puxa, não vai acontecer. Amém. Aconteceu disso ou não? Assim, Júnior, né? Passou 5 meses, falou, puxa, nessa imaturidade da fé, quando você acorda no outro dia de manhã, abre a janela e o muro não está lá, já é um balde de água fria no nosso coração. E acontece. Né? Eu estou falando isso quando nós éramos meninos na fé. Então a gente acreditava que as coisas iam acontecer assim de uma forma instantaneamente. Né? Mas a gente vê na palavra do Senhor que tudo tem um prazo determinado. Amados, muitas vezes a promessa do Senhor, que já é sobre a sua vida, porque quando o Senhor entregou a sua vida na cruz, ele disse, está consumado, a sua vitória, a minha vitória já foi consumada naquele momento. Mas a palavra do Senhor fala que existe um tempo para nós amadurecermos no Senhor, para que a gente possa tomar posse daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Né? Você falando isso assim de questão de tempo, eu lembro muito bem lá em 1 Samuel, a história de Ana, que ela chorava aos pés do Senhor porque ela queria ter um filho, e ela vai ao templo, olha só, ela vai ao templo sacrificar junto com seu marido ali, e ela chora aos pés do Senhor, o sacerdote olha, vê ela orando, só balbuciando algumas palavras, e ele até a julga erroneamente, como se ela estivesse embriagada, né? E ele fala assim, até quando você não vai se apartar desse vinho? E ela fala, não, meu Senhor, com o meu coração angustiado, estou orando ao Senhor porque eu quero um filho. E esse profeta fala para ela, mesmo ele tendo julgado erroneamente, ele deu uma palavra para ela e disse assim, a sua petição será atendida, no tempo determinado você terá seu filho. Ela poderia colocar no seu coração, mas quem ele que acabou de me julgar negativamente, vai me dar uma palavra agora, não aceito. Não, ela foi humilde e recebeu aquela palavra. Amém. Mas ela está falando de um filho. Ela não saiu do templo e achou um filho no cestinho como Moisés. É verdade. Diz a palavra do Senhor que esta palavra animou o coração dela, ela já não estava mais com medo, ela não estava querendo mais ser agradada pelo seu esposo. Diz a palavra que quando ela recebe essa palavra, ela então come com seu marido, vai para casa com seu marido, descansa na palavra profética, e no tempo determinado aparece ali uma criança, Samuel, a qual ela entrega nas mãos do Senhor. Olha a importância de ter, nesse mesmo episódio, o profeta julgou pela visão que ele tinha dela, por ela estar lá balbuciando as palavras, triste, contrita de coração, querendo algo de Deus, e o profeta julgou pela visão errada que ele tinha.
Talvez não fosse nem a primeira nem a segunda vez que ela estava indo no culto. Mas a terceira, a quarta, a quinta vez, e dessa vez ela estava em prantos, pastor, chorando, pedindo para Deus um filho. Né? E o pastor, o profeta, o pastor da época ali, o profeta, o sacerdote ali, pela visão errada, julgou ela errada. Mas depois que ela o explicou, ele profetizou pela visão de Deus. Olha a ótica, como muda, pastor. Ao mesmo tempo que nós podemos ter uma visão carnal, nós podemos automaticamente deixar a ótica do mundo com a ótica sincronizada de Deus. Naquele mesmo momento ele profetiza porque ele vê com os próprios olhos a petição dela. E aí sincroniza com a visão de Deus. E ele lança uma palavra profética na vida dela. Sem dúvida nenhuma. Pastor, isso é muito forte. É tremendo. Sabe por quê, Júnior? Em cima do tema que nós estamos tratando, visão espiritual, o que é essa visão, então? Né? O que se encaixa nessa visão? A visão espiritual é quando a gente consegue enxergar além do natural. E foi o que Ana fez. Né? Ela começou a viver como se ela já estivesse gerando um filho dentro do seu ventre, mesmo só por ela ter recebido aquela palavra, ela já engravidou na palavra. Essa que é a verdade. Então ela já começou a viver por fé. E quando a gente fala de visão espiritual, para a gente transformar a nossa vida na visão espiritual, é não a gente ficar preso à visão circunstancial, aquilo que está acontecendo à nossa volta, mas receber uma palavra, e uma palavra que vai nos impactar através da fé que o Espírito Santo coloca no nosso coração, para ela se tornar em realidade no tempo certo, no tempo determinado de Deus, a gente vai poder abraçar essa promessa. Uau! Amém? Então, essa restauração de visão espiritual, não é o propósito dessa restauração de visão, no sentido daquilo que o Senhor colocou no coração do irmão Júnior, não é aquela visão de coisas espetaculares, como Jacó viu a escada de anjos subindo e descendo, né? Como Moisés viu a sarça ardendo e não se consumia. O que o Senhor quer restaurar no nosso coração, amados, é essa visão espiritual de fé. Amém. No dia a dia, para que a gente saia desse conformismo que estamos vivendo, da gente estar olhando somente as coisas naturais. Né? Porque é uma etapa, né? Como eu falei de restauração ser uma etapa. Nós começamos esse trabalho que o Espírito Santo colocou no seu coração. Primeira coisa, que foi o que a pastora Sueli trouxe para nós, falando sobre a restauração do temor ao Senhor. Exato. Então, o primeiro passo para nossas vidas é realmente entender quem é Deus para nós. Uau. É a primeira coisa. Né? Porque a gente é muito imediatista, então a gente lembra daqueles desenhos da nossa época, né? Eu sou um pouquinho mais jovem, né? Mas aqueles filmes de Shazam, que você ligava o anel Shazam e a coisa acontecia. Não é dessa exatamente, não é dessa forma. Né? Então a primeira coisa é a restauração do temor ao Senhor. Quem é Deus para mim? E dessa mesma forma, quando você descobre quem é Deus para você, o Espírito Santo te revela quem é você para Deus. Uau! Entendeu? Aí você começa a entender quem é você. Repete de novo, pastor, para todo mundo entender. Essa parte. Quando você começa a entender o temor do Senhor e você começa a conhecer o Senhor, quem é o Senhor para você, ao mesmo tempo o Senhor ministra no seu coração a sua importância de quem é você para Deus. Uau! Amém? Somos filhos. Somos filhos, amados. Nós não somos. Você é individual, não tem ninguém igual a você. Pode ter parecido, mas igual a você não tem. Isso é comprovado cientificamente. Amém. Né? Olha que coisa de então, Deus. Aí você restaura esse temor do Senhor. Aí depois que nem a presbítera Keika trouxe para nós, com muita graça do Senhor na vida dela, né? A restauração dos irmãos, dos relacionamentos, que não é fácil. Né? Porque a própria palavra fala, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e depois amar o teu próximo como a ti mesmo. Exatamente. Então restaurou o temor, restaurou o irmão. E é impossível nós não restaurarmos a intimidade com os irmãos. Sem dúvida. Primeiro vertical, depois horizontal. Amém. Né? Aí depois a pastora Rita falando um pouquinho sobre essa restauração da intimidade com o Senhor, do secreto do Senhor. Que coisa tremenda. E toda vez, são palavras que muitas vezes a gente pode ouvir e falar assim, nossa, mas isso é simples demais.
simples no ouvido, mas e no coração? Estamos praticando? No dia a dia, No dia a dia, estamos vivendo isso no dia a dia? Pois é. Né? Então, quando a gente fala sobre tudo isso aqui, a gente começa a entender que a nossa visão para o dia a dia, ela começa a ampliar. Sabe? Quando você tem o temor do Senhor, o seu relacionamento, o seu chamado, a sua intimidade com Deus, aí lá no livro do profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: faria o Senhor, o soberano, alguma coisa sem antes revelar aos seus servos? Olha só que tremendo. Então, para o Senhor fazer alguma coisa, pode ter certeza, amados, Ele já revelou no coração dos seus servos, daqueles que estão buscando, daqueles que estão querendo a presença do Senhor. A igreja posicionada, Deus vai revelar os segredos ocultos que estão no coração dele. Exatamente. Agora é importante, o irmão Júnior falou sobre igreja, é muito importante a gente definir duas situações em questão de oração, em questão de receber uma palavra do Senhor. A primeira é o seguinte: a palavra que nós recebemos na igreja, a palavra que vem do púlpito para os nossos corações, é uma palavra profética, é uma palavra tremenda, mas ela vai falar sobre, de uma maneira global, para todos os irmãos andarem naquela conduta, naquela manifestação daquilo que o Espírito Santo quer que nós venhamos andar, para a gente alcançar um bem comum. Amém? Amém. É muito importante o culto presencial. Se não dá tempo, não está dando para estar no culto presencial, o culto online, é muito importante receber essa palavra. E o irmão Júnior falou no comecinho, desliga tudo. Guarda esse momento para você estar somente na presença do Senhor. Amém. Mas é importante também, amados, o relacionamento pessoal com o Senhor. Para que você seja impactado por aquilo que o Senhor quer falar especificamente e exclusivamente com você. Por isso que lá em Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Essas coisas grandes e ocultas não vão ser reveladas no púlpito da igreja para todo mundo, sobre aquele que entende e sobre aquele que não entende, mas ela vai ser revelada no secreto, lá no seu quarto, onde você se coloca na presença do Senhor. Amém, pastor. Amém? Amém. E nós estamos falando sobre esse tema de restaurando a visão espiritual, porque nos dias que nós estamos vivendo, igreja, como o pastor já bem citou, nós não podemos perder tempo, não é hora mais de perder tempo em querer saber como é. Você já sabe, você já fez a sua escolha, você já entregou a tua vida para o Senhor Jesus, você já tem a salvação, amém? Mas Deus quer revelar coisas ocultas, grandiosas, que está no coração de Deus, e Ele vai revelar isso para uma igreja preparada, uma igreja restaurada de todas as mazelas, de todas as coisas do mundo, e nós temos que permitir que venha o colírio dos céus para colocar nos nossos olhos, porque muitas das vezes, irmãos, é pregado, é falado, você lê a Bíblia, mas parece que a palavra não salta, parece que existem travas nos nossos olhos, pastor, que muitas vezes nós não estamos vendo o sobrenatural. E as coisas sobrenaturais se veem com olhos espirituais. Não dá para ver com olhos carnais, os mesmos olhos que vê, eu tenho que falar, mas os olhos que veem pornografia, os olhos que estão nas mentiras, os olhos que estão nas mazelas do mundo, nas coisas do mundo, não vão enxergar o que Deus tem para a igreja nos últimos dias, pastor. Né? Eu penso nisso, eu fico pensando, e eu fico com temor e tremor no meu coração. Senhor, o Senhor quer revelar. O problema é como estão os meus olhos. Exatamente. A diferença, amados, e eu estava lembrando agora, lá no livro de Mateus, no livro de Marcos, no capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, vamos lá. Eu não vou falar um pouco mais sobre isso. Amém. Vamos ver Marcos capítulo 4. Logo depois que o Senhor fala uma parábola muito tremenda do semeador, Marcos capítulo 4. Glória a Deus. Amados, como está o nosso áudio? Hoje, como eu disse, eu fiz aqui um negócio diferente e a gente está tendo um retorno da nossa visão. Muitas vezes você vai ver, por que o Júnior está toda hora olhando para cá?
O pastor está reto, então ele está se vendo aqui, mas a gente tem um retorno muito bom, na qual eu estou acompanhando vocês descrever aqui no direto. Então, comenta aqui, escreve aqui como que está sendo o áudio, se vocês estão entendendo a palavra, né, pastor? Amém. E se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, aproveita que o pastor está aqui. Meu Deus do céu. Amém, irmãos? Vamos aproveitar, porque é Amém. momento ímpar. Vamos lá, Marcos Amém. capítulo número 4. Marcos capítulo 4. Depois que o Senhor fala ali a parábola do semeador, né, eu acho interessante que no versículo 10, né, depois que ele fala sobre a parábola do semeador, eu acho que isso é interessante para os nossos corações hoje em dia, que ele diz o seguinte, versículo 10. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhes fizeram perguntas acerca da parábola. E ele lhe disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, e ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então, muitas vezes acontece isso, João, você está perguntando assim, por que está acontecendo? Porque existe uma diferença de você ser discípulo, de você estar próximo da presença do Senhor, de você pagar o preço para estar na presença do Senhor, dos que, como o próprio Jesus diz, dos que estão fora. Porque mesmo que vejam, não vão perceber. Meu Deus. Mesmo que ouçam, não vão compreender. Porque qual é o propósito do Senhor? Não é na religiosidade. Meu Deus. O propósito do Senhor é na intimidade. Uau, Amém? Uau. Por isso que ele fala assim, para vocês, discípulos, é dado conhecer os mistérios, mas os que estão fora ainda não. Por quê? Porque muitas vezes, lá em Mateus, no capítulo 15, falando de religiosidade, lá em Mateus capítulo 15, para entender um pouquinho sobre isso. Os fariseus começam a disputar com Jesus os discípulos pelo simples fato de que os discípulos de Jesus estavam caminhando, passaram por uma plantação de milho e estavam com fome, pegaram as espigas de milho, começaram a debulhar e comer. Estão com fome. E os fariseus chegaram, os seus discípulos transgridem a lei porque eles comem sem lavar as mãos. Olha que absurdo. Pecado Vão pro tremendo. inferno porque não lavou a mão antes Meu de Deus. comer. Cuidado você Mas que está agora, aí. mas agora tem que lavar a mão com Tem que álcool lavar gel. a mão com álcool gel ainda, né? Então, talvez vai estar mais perigoso ainda, né? E o Senhor Jesus diz assim: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meu Deus. É religiosidade, queridos. Então, quando nós somos discípulos, nós estamos inseridos em conhecer esses mistérios do Senhor. E que nem a pastora Rita falou na semana passada, que isso está pronto para todos nós a qualquer tempo. Se de repente nós estamos numa caminhada e de repente nada aconteceu na nossa vida, nada de diferente, podemos começar uma nova etapa agora, uma nova reforma agora. Mesmo que como uma reforma vai trazer barulho, confusão, sujeira, mas saiba que o fim dessa reforma vai trazer algo tão maravilhoso para o meu coração, para o seu coração, essa transformação, essa intimidade com o Senhor, você poder ouvir do Senhor, olha, clame a mim que eu vou te responder, eu vou te falar coisas tão tremendas, como ele diz lá em Jeremias. É verdade. Então, depende, queridos, de cada um de nós. Depende de busca nossa, de você se motivar a buscar as coisas espirituais. É verdade. Né? A pastora aí está falando sobre séries, né? Que de repente a gente fica 2, 3, 4 horas maratonando, passa o dia inteiro vendo um monte de coisa e já fica na expectativa da próxima. Será que essa mesma expectativa é para o culto de amanhã? Amanhã de manhã temos culto, amados, presencial. Aquele que pode vir vai estar aqui. Como que está o seu coração agora em relação ao culto de amanhã? Será que está na mesma expectativa para o futebol que vai ter às 4 horas da tarde? Meu Deus. Será que vai ter a mesma expectativa para o almoço que vai ter amanhã? Né? Será que é a mesma expectativa? Então a gente precisa colocar as coisas espirituais em primeiro lugar. Por isso que Deus fala, né? Buscai as coisas do alto, do céu, em primeiro lugar. E as outras coisas, o futebol, a Netflix, o almoço, todas as coisas vos serão acrescentadas. Pastor, não tem como falar dessa palavra e não lembrar que está lá em 2 Reis,
capítulo de número 6. Nossa. Ou é o que está escrito aí? Eu pensei nesse texto e não anotei aqui, mas vamos conversar. E falar sobre a visão de Eliseu, um homem na qual buscou, pagou o preço, Sem estava dúvida em nenhuma. frente ao exército dos sírios, né? Sim. Que foi derrotado. Mas o povo que estava com ele, veja bem, Eliseu estava na frente, tinha um povo com ele. Mas só Eliseu viu aquilo que ninguém viu. Pastor, como que é possível isso? Só uma pessoa vê, e eles falam assim, eu vou ler, 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 16, tá? Depois você pode ler o capítulo 6 inteiro, vai falar sobre, no versículo 8 em frente, vai falar o rei da Síria, que manda o exército, etc e tal. Mas no versículo 16 diz assim, Eliseu disse, não tenha medo, falando para o povo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E então orou assim, ó Senhor Deus, abra os olhos dos meus empregados. Na minha versão diz empregado. Foi de uma pessoa só. Do meu empregado, perdão, falei no plural. Do meu empregado, e deixa que ele veja. Vou repetir. Ó Senhor Deus, abra os olhos do meu empregado e deixe que ele veja. Pastor, ele viu aquilo que o medo, o temor, o terror e a visão natural não via. Sim. O empregado viu o natural. O natural e realmente tinha números grandes contra ele. Cercando toda a cidade, né? Sim. Cercando... Por favor. Meu Deus. Eu acho a história interessante porque assim, o rei da Síria, ele levanta uma guerra contra o povo de Israel. Né? Então ele manda todo o seu exército, mas ele cria emboscadas para tentar pegar o rei. Só que todas essas emboscadas não acontecem porque Eliseu, o profeta do Senhor, ele avisa o rei, olha, em tal lugar vai ter aquela emboscada. Né? Ele tinha uma visão de Deus no seu coração, ele tinha intimidade com Deus. Então a intimidade com Deus, já trazendo também para o meu coração e para o teu coração, vai fazer com que você não caia nas ciladas da vida. Olha a importância da visão espiritual restaurada. De você receber uma visão e você obedecer essa visão. Amém. Então ele avisava o rei ficava assim, mandava algum servo para dar uma olhada se realmente tinha emboscada, tinha uma emboscada e tinha. Até o ponto do rei da Síria falar assim, pô, quem é o nosso traidor aqui? Quem dos nossos aqui que está contando para o rei de Israel aonde nós estamos botando a nossa tropa, onde nós estamos fazendo todas as nossas emboscadas? Um deles falou assim, não há nenhum, é que tem um profeta lá que tem uma ligação com Deus tremenda, que ele escuta até o que você fala na sua cama dormindo. Aí ele falou assim, então vamos cercar Samaria, onde ele estava ali, Eliseu estava ali, vamos cercar Samaria e vamos prender esse homem aí. Então quando o homem do profeta, né, o seu empregado do profeta, Geazi, levanta e ele olha em volta de Samaria, em volta da cidade, tudo cercado por um exército enorme, ele põe a mão na cabeça e fala, meu Senhor, agora azedou. O que nós vamos fazer? Aí Eliseu naquela calma, eu fico imaginando a calma do Eliseu, ele fala assim, calma, porque os que está com nós é maior do que está com eles. Uau. E ora, Senhor, abre os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos de Eliseu, de Geazi, ele viu em volta deles carruagens de fogo. Meu Deus. Um exército espiritual preparado para guardar aqueles que fazem a vontade do Senhor. Mesmo que se levante um exército contra você, mesmo que se levante um exército contra a sua vida. Amém? Se você está ligado no Senhor, a palavra do Senhor diz que o Senhor te guarda e te protege. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E olha só como é tremendo, né? Aí Eliseu então ora para que esse exército seja ferido de cegueira. E instantaneamente todo esse exército foi ferido de cegueira. Olha só que tremendo. E aí entra a misericórdia de Deus. Eu acho legal esse texto, porque fala também um pouquinho da misericórdia. Porque quando o rei de Israel vê que aqueles homens estavam todos ali cegos ali, e o exército juntou eles todos na praça principal, o que ele falou? Vamos matar todos eles. Ele falou assim, não, de jeito nenhum. Deu uma botija de água, um pedaço de pão e mandou eles embora. O que aconteceu? Anos e anos de paz. Tá vendo? Amém? Por uma atitude, né, de misericórdia. Às vezes, amado, o que falta também no nosso coração é um pouquinho de misericórdia. A gente, muitas vezes, a gente quer ser o
o juizão, né? É. E acaba falhando na misericórdia, e aí houve paz durante todo esse tempo. Mas o principal é isso, abrir os olhos espirituais. Às vezes, amado, quando a gente fala de visão espiritual, não está relacionado somente à visão física. Quando fala assim, restaurando a visão espiritual, o Senhor muitas vezes está restaurando o nosso sentimento, a nossa conduta, onde nós vamos, deixamos de ir, o que fazemos, o que deixamos de fazer. Por exemplo, quantas vezes já não nos aconteceu de repente você pensar em fazer alguma coisa e bater uma sensação estranha no seu espírito, assim, falar assim, poxa, não devo ir em tal lugar. Quantas vezes já não aconteceu? Muitas vezes, sim. Bem, isso é uma visão espiritual para que você não venha cair numa cilada. Só que muitas vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Da alma, né? E Deus está dando livramento naquele momento. Livramento enorme. Olha só. Né? Então a gente tem que entender o que é visão espiritual. Não é simplesmente o olho físico, aquilo que eu posso olhar daqui para frente. A olho né? nu, mas essa visão espiritual também é uma visão sobre aquilo, sobre as minhas escolhas. O que eu vou escolher de relacionamento? O que eu vou escolher assistir numa internet? O que eu vou escolher fazer no meu tempo que eu estou sozinho? Sim, né? sim. O que eu escolho fazer? Isso é a visão espiritual. Amém. É você permitir que o Espírito Santo de Deus seja te guie para que você faça o que é correto. E é tão importante que o pastor falou, o Espírito Santo, ele nos guia. O Espírito Santo nos guia. E o que guia é quem realmente, naturalmente falando, é porque está cego. Se deixar com os nossos olhos naturais, por mais que enxergamos, nós somos cegos. Porque visão espiritual se enxerga quem é nascido no Espírito. Sem dúvida nenhuma. Quem é nascido no Espírito vai enxergar coisas espirituais. E o que Deus quer nesses últimos dias, por que eu falo últimos dias? Estamos vivendo os últimos tempos de fato. E nós temos que pedir a misericórdia de Deus, como o pastor bem citou, para que nós tenhamos essa visão restaurada urgentemente. Para, assim como Eliseu viu, nós também venhamos a enxergar, mas de olhos diferentes, olhos proféticos. Amém. Ver aquilo que Deus vê, a visão além do alcance. Sim. A visão além do alcance. Você fala da visão além do alcance. Eu lembrei um desenho da minha época. Não sei se o irmão. Eu acho que é da sua época. Acho que não sei. Thundercats. Quem nunca assistiu? Thundercats. Eu já assisti. Já assisti. Amém? Amém. Thundercats, eu acho interessante que Lion, que era o Lion, era o principal lá, ele tinha uma espada que ele chamava a Espada da Justiça. E nessa Espada da Justiça tinha um olho de Tandera, né? E eu é legal você pegar essas coisas naturais e você trazer para o espiritual. Sim, sim. Aí quando ele estava no meio de uma batalha, sabe o que ele fazia? Ele pegava a espada, olhava o olho de Tandera e falava assim, Espada da Justiça, me dê a visão além do meu alcance. Uau! E a espada, a gente pode até relacionar a espada com a palavra de Deus. Isso que eu ia fazer agora. Essa Lion, né, que é o leão, né, o leão de Judá, né, com a espada da justiça. Né? É somente ela que vai te dar uma visão além do alcance, além do natural. Não tem uma outra forma. Não tem uma outra maneira de você buscar essa visão espiritual. Eu estou olhando no relógio do Júnior ali, falta 10 Não, a gente está 10 para as 9 já. Você vê eu já estou preocupado com o horário. Olha como que a gente voa. Começou a falar do Senhor, voa. Nossa, é muito tremendo. É tremendo. Mas assim, todo mundo já conhece, porque em Efésios, capítulo de número 6, vai falar sobre a armadura do cristão. Sem dúvida nenhuma. E o pastor citou o Thundercats. Mas na verdade, essa espada na qual tinha o olho de Tandera, e ele falava, né? Da visão. Exatamente. Dai minha visão além do alcance. Natural. É aquilo que é a mesma coisa, pedir para Deus ampliar com as mãos dele e nós enxergarmos além da curva. Sem dúvida nenhuma. Porque eu posso, naturalmente falando, enxergar até um certo ponto. E vai chegando um tempo na vida da gente que, quando eu for restaurar, fazer a carta, renovar a carta de CNH, eu já sei que eu vou ter que usar óculos para dirigir, porque o próprio médico disse, quando você for renovar a tua carta, prepare-se para usar
o auxílio do óculos para poder pelo menos dirigir. Por quê? Porque a minha visão já está um pouco ofuscada, naturalmente falando, irmãos. Agora, assim como nós vamos no oculista, assim como o pastor Fernando usa óculos, porque se ele tirar, pode ser Em cima do céu. pode ser que aconteça uma catástrofe. Mas ele está usando para não ficar cego. Sem dúvida. E essa visão natural nossa enxerga até um certo ponto. E muitas das vezes precisamos dessa ajuda. Que o Espírito Santo seja essa nossa ajuda, Amém. porque ele mora dentro de nós. Amém, irmãos? Não extinguais o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Ele é essa visão além do alcance. Então a igreja, pastor, a igreja tem essa ferramenta que é a palavra de Deus e tem essa visão além do alcance através do Espírito Santo. Amém. Que pode nos guiar em toda a verdade. Amém? Então, olha, o Espírito Santo já vai revelando as coisas. Tem um texto, amados, para a gente encerrar. Amém. Né? Falando um pouquinho assim, vamos colocar assim mais ou menos meio que em alguns passos para a gente ter uma visão restaurada. Marcos, né? Voltando lá para Marcos, no capítulo 8. E tem tanta coisa para falar, mas o tempo é tão curto e é tão gostoso esse momento. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar. Marcos, capítulo 8. Há uma passagem que eu achei interessante. Marcos capítulo 8, a partir do verso 22. É a cura de um cego. Olha só que interessante. Né? Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, Marcos 8, 22. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Essa foi a primeira situação. Levou para fora do povoado. Continuamos a leitura. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. E Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Eu acho que são 4 situações aqui que eu achei bem interessante nesse texto da palavra do Senhor. Sim. A primeira situação, quando o Senhor tira ele fora do povoado. Por que ele tirou fora do povoado? Se a gente for olhar o texto anterior, né, se a gente for olhar numa sequência, essa passagem ela está logo na sequência da segunda multiplicação de pães que o Senhor fez. Sim. Aonde ali o Senhor fez a primeira multiplicação, foi tremenda, maravilhosa. A segunda multiplicação tinha mais pães, tinha mais peixes, mas a tinha mais gente para comer. E a multiplicação foi menor. Né? Aí a gente descobre ali, é um texto bem interessante, que eu já trouxe essa palavra uma vez, que fala sobre o 8º pão. Porque quando o Senhor Jesus pergunta para os discípulos quantos pães tendes, eles falam 7. Mas depois você vai ver que no barco eles guardaram um pão. Olha, ou seja, os próprios discípulos, né? Meu Deus. Deixa esse para depois, o pezinho da tarde. Vai que, né, a multiplicação seja na conta exata e não fica com fome. Né? Aí quando o Senhor, né, volta ali, então ele começa a discutir com eles, falando sobre o fermento dos fariseus e o fermento dos saduceus, que é a hipocrisia, que é a falta de fé, a falta de visão daquilo que Deus quer fazer na sua vida. E falta de visão é pecado. Pecado. Porque é hipocrisia. Sim. Então o que o Senhor faz? A primeira coisa que ele faz, ele tira o homem fora do povoado, ou seja, se você quer ter a sua visão restaurada, saia do meio das pessoas que vão trazer incredulidade para a sua vida. Uau. Que vão te bombardear, dizendo que é nada a ver, você vai para a igreja, é tudo a mesma coisa, né? Lá que manda esse negócio, agora você virou beato de igreja, vai ficar... Para com isso. Escolha que partido você está, não partido político, tá? Mas no partido, se você é do Senhor Jesus e você vai cumprir o propósito dele na sua vida, ou se você vai fazer as coisas no mundo. Aí depois a palavra do Senhor diz ali que o Senhor então cuspiu nos olhos dele ali, né? Fez um lodinho e passou nos olhos do cego. Amém? Quando você fala em cuspir, vem da saliva que veio dos lábios que traz a palavra do Senhor. Ou seja, se você quer começar a enxergar,
É através da palavra do Senhor. Eu consigo fazer uma relação desse cuspir, né, da palavra do Senhor. Não que o Senhor cuspiu raivosamente, Sim. né, mas uma forma de amor. Ou seja, a palavra do Senhor começa a abrir os olhos do cego. É por aqui, é esse o caminho para que os meus olhos, para que os seus olhos comecem a se abrir. Amém? Amém. E aí, interessante, né? O Senhor não faz nada pela metade. Não foi uma falha aqui, o Senhor deu um tilt no sistema e o milagre dele ficou pela metade. Sempre tem um pontinho especial para a gente entender da palavra do Senhor. Por que de repente não foi curado logo no primeiro passo? E o Senhor traz essa mensagem. Viu só perguntando pra embaçado, ele, né? Por que só embaçado? Né? E ele falou, não, eu estou vendo só embaçado. Mas ele falou, não, tá bom, mas tá bom, melhor do que eu estava. Não. Melhor, estava cego, estou vendo embaçado, estou vendo um homem que nem árvore, já é um avanço. já estou no lucro. É. Né? Mas ele falou assim, não, vejo homens como árvore. E o Senhor toca pela segunda vez. Amém? Entenda isso. Toca pela segunda vez. Muitas vezes a gente está vivendo uma única experiência do Senhor lá atrás. Meu Deus. E não deixamos renovar essa experiência no nosso coração. Porque nós nos convertemos há 10, 20, 30 anos atrás, a gente já leu a Bíblia inteira 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Então, de repente, a gente não precisa mais buscar a palavra, a gente não precisa mais orar. Então, a gente ainda está vivendo o primeiro toque do Senhor. Então, você ainda está vendo as coisas meio embaçadas. Aquilo que o Senhor quer ampliar a sua visão ainda está meio embaçado. Ainda você está confundindo homens e árvores. Ainda você está estranho no negócio. É igual a palavra diz, amplia o lugar da tua tenda. Exatamente. Né? Mas, pastor, eu só quero fazer um adendo aqui, porque senão eu vou esquecer. Manda bala. Se Deus, porventura, nos deu uma visão e um dia nós enxergamos, um pouco embaçado, mas enxergamos árvores, ainda Deus quer mostrar os frutos. Não está pronto. Não está pronto. E tem muitas vezes eu e você, talvez, está tanto tempo na caminhada e se contenta só com um pouco do embaçado em ver árvores. Mas tá bom, pastor. Sim. Deixa eu continuar com o pessoal aqui. Sim. E, meu Deus. Não, é a mesma coisa quando de repente você precisa usar um óculos, que nem o Júnior Pois precisa. é, pois Né? é. Ah, não, mas ainda consigo enxergar mais ou menos. Tá né? bom demais. Não, ainda continua, pega a Bíblia aí assim, fica deixando a posição. É. Cara, restaura logo. Se precisa pôr um óculos, vai no oculista, põe o óculos, restaura. Comece a enxergar normalmente e espiritualmente a mesma coisa. Se de repente Deus já deu um toque na sua vida, já começou a fazer uma grande obra na sua vida, porque a palavra do Senhor diz assim, que aquele que começou a boa obra em sua vida, ele ainda não terminou, mas ele é fiel para aperfeiçoar essa obra até o dia da vinda de Cristo Jesus. Então até a vinda de Nós Jesus, estamos restauração. precisando do colírio do Uau, Senhor. meu Até Deus, lá. meu Amém? Deus, meu Então Deus. ele precisou do segundo toque, para aí sim ele começar a enxergar normalmente. E depois o Senhor Jesus termina dizendo assim para ele, e mandou ele embora para casa, dizendo, não entre no povoado, ou seja, eu já te tirei daquele povo incrédulo, Da cegueira. eu já te tirei da cegueira, daquele pessoal que limitava a sua visão. Meu Deus. Agora, não volta para lá. E muitas vezes o que acontece, amados, a gente vem para a igreja, a gente tem uma experiência com o Senhor, Visão a gente restaurada. tem uma visão restaurada, mas a gente ainda está preso com as coisas do mundo, a gente ainda está preso com relacionamentos do mundo, Meu Deus. e essas coisas começam a embaçar a nossa visão normalmente. Quando vê, é um pé pro mundo de Exatamente. novo. Apostasia. A palavra do Senhor fala para nós, lá em Provérbios, assim como o homem se enxerga, assim ele é. Amém? É a sua visão restaurada. Assim você é. Amém? E para encerrar, por que você precisa se desviar daquelas pessoas que começam a trazer confusão para o seu coração, começam a trazer essas palavras negativas, a qual o Senhor está dizendo assim, não volte para o povoado, ou seja, não volte com esses relacionamentos, pare de caminhar com eles. Lá em 2 Coríntios, no capítulo, 1 Coríntios capítulo 2, só para a gente encerrar, gente. Amém. Amados, me perdoe o horário, mas é que o negócio aqui é muito bom. É bom demais. Amém. Glória a Deus. Olha, a Alessandra está falando que Deus quer restaurar a visão espiritual da Glória igreja. a Deus. Glória a Deus, é isso mesmo. Amém. Deus tem esse desejo no coração de restaurar a visão espiritual da igreja. E a igreja somos nós, amém? Sabe por que eu e você, a gente precisa se apartar dos incrédulos? Porque olha o que a palavra do Senhor diz aqui
1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir. Meu Deus, Jesus. Amém? Por isso que quando o Senhor faz a restauração, ele fala, não volte para o povoado. Não volte para o povoado, porque quando você se deparar com pessoas incrédulas, onde você vai demonstrar a sua fé, onde você vai demonstrar a sua nova expectativa, as pessoas podem te levar para baixo. E se você não tiver firmado na palavra do Senhor, não tiver tua vida restaurada, vida de altar, vida de secreto, intimidade com Cristo, restauração com o corpo da igreja ali, nós temos a tendência, irmão, escuta isso, a voltar às velhas práticas, e é isso que Deus não quer. Mas o diabo vem tentando cegar. A Bíblia diz que o príncipe desse século aqui cegou o entendimento de muitos que caem, que volta a fazer aquilo que fazia outrora. Quer ver uma coisa, amados? Na ressurreição da filha de Jairo, lembra da passagem? Né? Jairo vai aos pés do Senhor, Senhor, a minha filha está com uma enfermidade tremenda, eu espero que você vá para minha casa, tal. Quando Jesus chega na casa de Jairo, a menina já está morta. E Jesus fala assim, descanse, que ela só está dormindo. Mas quando o Senhor entra e todo mundo começa a zombar, porque sabia e realmente ela já estava morta, qual foi a primeira atitude que o Senhor fez? Tirou todo mundo da sala, só ficou com as pessoas que tinham fé que podia acontecer. Quem tem visão. Quem tem visão. Meu Deus. Sai todo mundo, pode ir embora, e ficou só ele e os discípulos. Para que o milagre pudesse acontecer, ele teve que tirar as pessoas incrédulas de lado. Então, amados, na sua vida, na minha vida, enquanto os incrédulos nós permitirmos que eles influenciem a nossa vida, não estou dizendo de tirar de você não ter relacionamento, mas não permitir que eles influenciem a sua vida. Enquanto isso não acontecer, de você se desligar dessa influência, infelizmente o milagre vai retardar um pouquinho. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Amados, Me perdoe pelo horário. Imagina, pastor, mas é bom demais. Gostoso. Pastor, esse momento aqui de tete a tete, quando a gente olha, já foi. Demorou para chegar, a gente chegou aqui meia hora antes, estávamos ajustando alguns detalhes. Demorou para mim chegar às 5 para as 8, para mim poder dar o start. Mas quando viu, já acabou. Já passou. Mas eu creio que Deus ele está falando tratou muito comigo. Eu trouxe o notebook para mais perto. A pastora Sueli disse, é muita informação para buscarmos crescimento e amadurecimento. Glória a Deus. Amém. Sabe, irmãos, eu quero agradecer a Deus porque tem muita gente nos assistindo e você que está aí na sua casa, talvez você deve estar pensando, meu Deus, eu preciso dessa restauração. Esse é o momento, irmãos. Conte com a gente, a igreja está aqui para isso. Amém. Esse é o papel da igreja. Não julgar, não apontar, mas ajudar a restaurar. Esse é o papel da igreja de restaurar, ajudar a restaurar a visão espiritual. Deus é um Deus de amor, de paz. Ele é longânimo, Ele é maravilhoso. E Ele quer que você entregue a sua vida para Jesus. Eu senti que fazer esse chamado, pastor. Você que está nos assistindo, talvez você não conheça Jesus, ou talvez a tua visão está um pouco ofuscada, com muitas tristezas da vida. A Bíblia diz que Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se nós estamos em Cristo, com certeza nova criatura somos. Eu vou pedir para o pastor fazer uma oração, e se você, porventura, precisa dessa restauração da visão, do olhar, da alma, escreve aqui para a gente, faça seu pedido de oração. Amanhã vai ter culto presencial e nós estamos tomando dos devidos cuidados. Sim. Amém, irmãos? Então, se você porventura sentir de vir, venha até a igreja, venha receber uma palavra. Se você quer assistir na tua casa, você vai ser abençoado, mas entregue a tua vida para Jesus. Amém. Hoje. Pastor, faça uma oração para nós finalizarmos. Amém. Amém? E para você que não é do nosso ministério ainda, se quiser vir amanhã, o nosso culto será às 10 horas da manhã,
Avenida Imigrantes, número 5.801. Você é o nosso convidado. Venha com a sua máscara, né? Hoje é obrigatório. Traga sua máscara e sua Bíblia. Né? E vamos aqui juntos estar adorando e orando ao nosso Deus. Amém. Amém? Eu recebi uma mensagenzinha, né, nessa semana falando sobre arrependimento. O arrependimento não é, né, foi o Augusto Nicodemos, está escrito lá no papelzinho lá. Arrependimento não é quando nós choramos, é quando nós mudamos a nossa atitude. Meu Deus. Amém? Então, nós precisamos mudar as nossas atitudes para que verdadeiramente brote dentro de nós aquilo que o Senhor tem para nós. Amém, querido? Pai eterno e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento tão precioso. E juntos podemos estar falando um pouquinho, Pai, de uma coisa tão maravilhosa, que é essa restauração da visão espiritual que o Senhor quer proporcionar a todo aquele que se dispõe a buscar a sua presença, Senhor. Está disponível a todos nós, a todos quantos quiserem estarem dispostos a pagar o preço de buscar em oração, em intimidade, em leitura, em meditação na tua palavra, há coisas tão maravilhosas que o Senhor quer revelar aos nossos corações. E se porventura alguém que está ouvindo essa mensagem quer ter um encontro verdadeiro com o Senhor aí na sua casa nesse instante, eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te abraça nesse instante e ele te chama para perto dele, para que você seja uma nova criatura e tenha os seus olhos espirituais abertos para que você possa compreender a grandeza do amor de Deus sobre a sua vida, sobre quem você é na presença do Senhor. Que você receba essa oração, que você seja transformado, que você seja impactado pela presença do Espírito Santo na sua vida a partir desse instante. E que amanhã, em nome de Jesus, a gente possa nos reunir aqui para adorar a esse Deus vivo, verdadeiro e maravilhoso. Amados, um abraço para os irmãos, um beijo no seu coração. Fiquem com Deus, fiquem firmes em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Que Jesus possa restaurar a tua visão espiritual. Amém. Até semana que vem, até amanhã presencial ou online. Mas até sábado que vem, restaurando a adoração. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Júnior.